Sexta conferência, página 42, segundo parágrafo. Suponha dispor de duas estacas robustas e que depositam uma terceira sobre as mesmas em sentido horizontal. Procurem distinguir ainda com exatidão entre a atividade cognitiva plenamente consciente, existente em tudo o que fizeram, e aquilo que reside nessa mesma atividade quando os senhores emitem o juízo: um homem é bom, no qual estão totalmente presentes com sua capacidade de conhecer. Por obséquio, façam uma distinção entre a atividade cognitiva existente e aquilo de que os senhores nada sabem, apesar de o haverem executado com sua vontade plena. Porque essas duas colunas sustentam, mediante certas forças, a viga depositada sobre elas? Para essa questão, a física possui até hoje apenas hipóteses. E quando as pessoas acreditam saber por que as duas estacas suportam a vida, estão apenas se iludindo. Tudo o que possuímos como conceito de coesão, de adesão, de forças de atração e repulsão constituem, no fundo, apenas hipóteses para a ciência exterior. Contamos com essas hipóteses exteriores enquanto agimos. Contamos com o fato de que as estacas que devem sustentar a vida não desmoronarão desde que tenham uma certa robustez. Não podemos, porém, discernir todo o processo pertinente, como tampouco podemos discernir os movimentos de nossas pernas ao esforçarmos para caminhar. Assim também se imiscui em nosso querer um elemento que não atinge nossa consciência. O querer contém, na mais ampla proporção, um aspecto inconsciente. E o sentir ocupa uma posição mediana entre o querer e o conhecer pensante. Ocorre, então, que é parcialmente permeado pela consciência e parcialmente por um elemento inconsciente. Dessa forma, o sentir participa tanto da característica de um pensar cognitivo, quanto da característica de um querer sensível ou sentido. Ora, como é que isso se explica, enfim, de um ponto de vista espiritual? Os senhores só chegarão ao entendimento se, do ponto de vista espiritual, interpretarem da seguinte maneira os fatos caracterizados acima. Em nossa vida cotidiana, falamos de vigília, de estado consciente e desperto. No entanto, só possuímos esse estado na atividade do pensar cognitivo. Querendo-se, pois, falar bem exatamente do quanto a pessoa está desperta, cumpre afirmar que alguém só está realmente vigilante na medida e na extensão em que está conhecendo qualquer coisa por meio do pensar. O que sucede com o querer? Todos os senhores conhecem o estado de consciência, chamem-no também, não importa de estado de inconsciência, do sono. Sabe que enquanto dormimos, desde o adormecer até o despertar, o que vivenciamos não se encontra em nossa consciência. É justamente isso que também ocorre com tudo que permeia o nosso querer como elemento inconsciente. À medida que, como homens, somos seres volitivos, estamos dormindo mesmo enquanto acordados. Trazemos sempre conosco um homem dormente, ou seja, o homem volitivo, e acompanhamos-no com o homem vigilante, com o homem que conhece pensando. Enquanto seres volitivos, estamos dormindo também do acordar ao adormecer. Há sempre algo dormindo conosco, a natureza íntima do querer. Dela não estamos mais fortemente cônscios do que estamos daqueles processos que sucedem conosco durante o sono. Não se conhece completamente o homem quando não se sabe que o sono interfere na vigília à medida que o homem é um ser volitivo. O sentir situa-se no meio, cabendo então a pergunta: como é que a consciência está no sentir? Ora, esta também se localiza no meio, entre a vigília e o sono. Os sentimentos que vivem em sua alma, os senhores os conhecem tal qual conhecem os sonhos. Só que os sonhos são lembrados e os sentimentos são imediatamente experimentados. Mas o estado e a disposição da alma que temos ao saber de nossos sentimentos não diferem daqueles que temos diante de nossos sonhos. Na vigília, não somos apenas pessoas vigilantes ao conhecer pensando, e pessoas dormentes ao querer. Somos também sonhadores à medida que sentimos. Portanto, enquanto estamos despertos, não são despejados de fato três estados de consciência:
A vigília, propriamente dita, no conhecer pensante, o sonhar no sentir, o dormir no querer. O sono habitual sem sonhos é considerado, do ponto de vista espiritual, como nada mais senão o abandono do homem, com toda a sua entidade anímica, ao âmbito ao qual ele se entrega com seu querer no decorrer do dia. A única diferença é que no sono autêntico nós dormimos com todo o nosso ser anímico, e na vigília só dormimos com o nosso querer. Ao sonhar, como se diz habitualmente, entregamos-nos com o nosso ser total ao estado anímico que denominamos sono. E na vigília, só nos abandonamos a esse sono onírico enquanto sentimos. Do ponto de vista pedagógico, agora, os senhores não mais se admirarão ao constatar que as crianças divergem no tocante ao grau de vigília de sua consciência, pois descobrirão que crianças nas quais predomina a vida do sentimento são crianças sonhadoras, de forma que, não lhes estando desperto ainda na infância o pleno pensar, estarão facilmente entregues a um caráter sonhador. Então, os senhores tomarão esse fato como motivo para atuar sobre tal criança por meio de sentimentos fortes e poderão também ter a esperança de que esses sentimentos fortes despertarão nela o conhecer claro, pois todo o estado de sono tem a tendência, segundo o ritmo da vida, a acordar após algum tempo. Ora, se abordarmos com emoções fortes tal criança aninhada sonhadoramente na vida dos sentimentos, após algum tempo, essas emoções despertarão por si mesmas como pensamento. Crianças ainda mais apáticas, mostrando-se até mesmo embotadas face à vida sentimental, evidenciarão estar fortemente predispostas, especialmente para a vontade. Aí se vê que, considerando esses fatos, pode-se enfrentar, pela cognição, muitos enigmas da vida infantil. Os senhores podem receber na escola uma criança que se comporte como um verdadeiro retardado. Se imediatamente a julgassem débil mental, estúpida, investigassem-na com a psicologia experimental, procedessem a belos testes de memória e todo tipo de coisas que se fazem hoje nos laboratórios pedagógicos, dizendo